que nos ampare, que nos abençoe, que guie o nosso pensamento e o nosso coração, nos deixando receptivos à mensagem do seu Evangelho. Pedimos a espiritualidade superior que ilumine as palavras do irmão que fará a exposição neste dia, que ele seja abençoado e sirva de instrumento, atingindo os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos fazer primeiro as nossas ações, depois os nossos pensamentos, transformando as nossas emoções em sentimentos de amor, de esperança, alimentando a nossa fé e a nossa vontade e nos tornarmos um dia caridoso. Pedimos ao Mestre Jesus que abençoe não só a nós, como também a todos os irmãos desencarnados que nos acompanharam até esta geração. Se assim o aceitarem, possam ser encaminhados a estações de tratamento espiritual e de esclarecimento para as suas dúvidas espirituais. Pedimos também por todos os nossos irmãos, companheiros de caminhada que não puderam aqui estar presentes, que possam também receber um pouco das emanações de amor, de paz e de esperanças, trazidas a nós pela espiritualidade neste dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Nosso irmão Augusto vai fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Augusto, eu estou substituindo o Olavo, que teve um contratempo, pediu para que eu pudesse estar aqui, né? Então o Olavo me deu a oportunidade. E aí é claro que eu estou vindo de Belo Horizonte, assim como o Marcelo bem frisou, né? A gente deixa a família em casa, os meus filhos, e a gente abre mão disso por um ideal maior que a gente acredita. E aí é costume eu falar sempre para as pessoas que nós temos que tomar alguns cuidados com relação ao que nós estamos oferecendo. Por exemplo, esse bondinho que vocês me ofereceram agora me manda de volta para minha casa, para eu ficar com meus filhos, com a minha esposa. Porque está faltando um pouquinho de entusiasmo na gente. Quando nós estamos empenhados no bem, nós não temos que ter vergonha. Então, vocês passem a praticar aqui o susto. Quando chegar alguém aqui e falar com vocês assim, bom dia, vocês não devem responder ao nível das pessoas que os induziram a tratá-los de igual maneira. Porque o que tem acontecido conosco é exatamente isso. Nós estamos sendo induzidos a tratar as pessoas como elas nos têm tratado. E como nós já temos uma proposta espiritual, uma proposta de evangelização íntima, muitas vezes nós fazemos as coisas que não queremos e depois nos arrependemos. Então, quando alguém falar como eu, bom dia para vocês, induzindo vocês a responder no mesmo tom, vocês têm que falar em alto bom tom. Eu desejo a vocês um bom dia. Que vocês tenham um ótimo final de ano. Que vocês possam implementar na vida de vocês tudo aquilo que vocês estão desejando. Então eu vou fazer de conta que estou chegando agora. Faz de conta que vocês não me viram ainda. E aí eu estou chegando agora, tá bom? E aí eu falo para vocês assim, bom dia. Bom dia! Faço demais. Então, é esse o bom dia que eu desejo para vocês. Que os amigos e benfeitores espirituais possam nos auxiliar, a fim de que a nossa inspiração possa vencer os obstáculos naturais da nossa jornada. Para nós é um desafio muito grande. Se vocês que gostam do fundo, na minha época quem gostava do fundo era por quê? Era a turma da bagunça. Aqui na Casa Espírita não é assim. Se vocês não ouvirem a minha voz, por favor, peçam para aumentar o volume. Tá legal? Então aí eu aumento o volume. Quando eu estudava, não tem muito tempo assim, vocês podem perceber, a turma da bagunça ficava no fundo. Então aqui não é assim. A nossa proposta de falar de Jesus na atualidade é muito interessante e a gente vai começar, de alguma forma, a tentar introduzir um texto evangélico que está no Evangelho de João. Para a gente tentar entender qual que é a nossa verdadeira proposta. Porque muitos dos nossos erros, eles estão fundamentados não na nossa dureza, mas muitas vezes na ignorância. Não aquela ignorância do erro persistente. Porque muitas vezes nós confundimos a ignorância natural, aquela que nos deu origem
Porque quando fomos criados por Deus, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples no corpo, porque não éramos espíritos, mas sim mônadas celestes. E ignorantes no conhecimento. Nós não detínhamos o conhecimento que temos hoje. Se nós aplicarmos o conhecimento que temos hoje, alguém tem dúvida? Não, né? Então, se nós aplicarmos o conhecimento que temos hoje, nós vamos dar show, né? A gente vai levantar a cabeça e vai falar: Senhor, muito obrigado. E aí, a gente inicia com o início do sermão que está no Evangelho de Mateus. Falei que era João, né? Então, deixa eu errar não, tá, gente? Então, que está no Evangelho de João, a partir do capítulo 24. Deixa eu ver se é isso. Não, é 14, perdão. Então, a gente começa no capítulo 24, no capítulo 14, onde Jesus começa a trazer para a gente, de alguma forma, essa anunciação, né? E ele inicia com o sermão profético, aonde ele fala do início das dores. Então, Jesus começa a nos orientar com relação ao que aconteceria. E aí a gente começa, então, a tentar entender isso. O que iria acontecer? E aí ele fala que, no final dos tempos, o que iria acontecer? Nós sofreríamos grande tribulação. O que é isso? Muitas vezes, o que nós estamos vivenciando hoje, a gente entende que é uma recrudescência, como está no livro dos Espíritos, uma recrudescência da própria natureza. Porque a gente tem notícias da maldade. Ora, mas essa maldade é de agora? Não. Né? A maldade já é de muito tempo. Mas qual que é a grande diferença agora, então? É porque agora nós temos notícia dela, instantânea. Tem um negócio aí que chama WhatsApp, né? Você fala. O pessoal manda pra gente de imediato. Quando não é, né, alguma fala, fotografa e muitas vezes até filma e te manda. Nem sempre são coisas boas. Então aconteceu lá, o cara manda para você. Você está conectado. É interessante a gente entender que essa conexão traz para a gente algumas consequências. Segundo o próprio Evangelho, todas as nossas decisões serão influenciadas. Podemos ter dúvidas. Agora, o mais interessante é que a doutrina dos Espíritos nos esclarece que tipo de influenciação nós teremos. Acho que não tivesse sintonizado com ela, não? Pronto, acabou. Então, se nós estamos sintonizados, é porque nós as escolhemos. E aí a gente começa a descobrir que a culpa não é do mundo em que nós vivemos. A culpa é da parte do mundo que nós escolhemos para viver. E aí a gente começa então a tentar esclarecer aquilo que não nos foi dito. Por quê? É muito mais fácil não dar explicação de nada do que tentar explicar alguma coisa. A gente começa a entender isso quando os nossos filhos começam a crescer e fazem perguntas para você que você não tem. Certa feita, eu estava no supermercado com a minha filha e ela pegando uma lata de milho verde virou para mim e falou assim: papai, por que o milho verde é amarelo? E aí eu fiz essa cara para ela. É muito mais fácil falar para ela, filha, porque é, do que eu tentar explicar isso para ela. Né? Na época, então, ela tinha 4 anos. Numa outra passagem, eu com ela, num passeiozinho, sabe aquele negócio de você querer ensinar para sua filha tudo? E aí eu vi um grande outdoor anunciando carros. E aí estava lá escrito: Ford Ka sem entrada. E aí eu falando para ela. E ela virou para mim e falou assim: papai, se ele é sem entrada, como é que a gente entra aí?
Então a gente começa a perceber que é muito mais fácil falar, não, isso aí, né, sem entrada para comprar. Os nossos filhos vão entender? Claro que não. Porque nós gostaríamos que as pessoas entendessem as coisas como nós as entendemos. Por isso é que nós temos grande dificuldade com relação aos nossos conhecimentos espíritas nas nossas residências. Porque nós adoramos a doutrina espírita, mas nós ainda estamos querendo introjetar a doutrina espírita goela abaixo daqueles que estão convivendo conosco. Quando nós não viemos aqui buscar o conhecimento para o outro, e aí eu chego aqui e falo, nossa, né, ela tinha que estar aqui. Ou ele tinha que estar aqui. Isso é naturalíssimo. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é com o desânimo que bate em nossas vidas. Isso é natural. Se alguém aqui nunca teve a vontade de deixar esse trem para lá e desistir, toma cuidado que ele está próximo. Porque antes de chegar aqui, eu venho sempre me questionando. Sempre. Né? E aí eu fico pensando assim, e se esse negócio de plano espiritual não existir? Como é que eu vou ficar? Porque na minha vida, quando eu busquei doutrina espírita, a minha família virou para mim e falou assim, mas para que você vai mexer com esse trem agora? Você está tão novo. Deixa mais para frente. Como se doutrina espírita fosse assim, uma coisa difícil para você vivenciá-la. Então, a gente tem que ter isso em mente. Primeiro, se vocês, e aí eu posso me incluir, não colocarem na vida de vocês um ideal espírita, não vai fazer diferença a doutrina espírita na sua vida. É lindo, maravilhoso você ter na sua casa uma estante cheia de livros espíritas e para todo convidado que chega lá, você apresenta para ele, já li isso aí tudo. Não faz diferença na sua vida. Porque o que faz diferença na nossa vida não é o conhecimento que nós temos, mas é o que nós fazemos com esse conhecimento na atuação diária. Então, se vocês não acreditarem nas possibilidades que vocês têm, palestrante nenhum tem como fazer com que vocês acreditem. Você tem que acreditar. Porque se a minha missão é vir aqui conversar fiado e falar com vocês de Jesus, e muitas vezes dar exemplo na minha vida para vocês ficarem rindo, assim, porque é a minha, se fosse a de vocês, vocês não... Aí vocês acham, mas isso é... Eu falei, não, né? Cada um aqui tem a sua missão. Cada um aqui tem a sua cruz. E aí, quando nós estávamos chorando aos pés de Jesus, falando para ele assim, Senhor, eu não vou dar conta disso. Ele falou assim, não preocupa não, meu filho. Não vou colocar fardo pesado em ombro fraco. Então nós temos que bater no peito e falar, Senhor, muito obrigado por acreditar em mim. E me dar esta oportunidade de testemunhar a fé que eu tenho em você. Porque ter fé com dinheiro no bolso, saúde, família controlada, eu vou dar gargalhada aqui, vou falar, gente, é bom demais ter fé. Mas ter fé desempregado, com os filhos envolvidos na criminalidade ou na drogação, aí é desafiador. E aí é o espírito que tem que consolar o outro espírito. Porque nós temos que abrir a porta para essas pessoas. Porque Jesus falou conosco assim, eu não estou vindo para os sãos, estou vindo para os doentes. Então, se nós não encararmos a vida como sendo uma proposta de renovação, nós vamos ficar aí chorando aos cantos da parede, falando que é espírito. E a nossa grande vantagem é que nós acreditamos em reencarnação. E aí, o espírito tem sempre aquela proposta, né? Bom, você casou, está dando um duro danado. Não vou falar da esposa, vou falar do marido, né? Mais fácil para mim falar do marido. E você está dando um duro danado para carregar essa cruz. Porque segundo o espírito, a cruz dele é o quê? Ou é a esposa ou é o marido. É o outro. Aí põe aquele trem nas costas e vai carregando aquele trem. É bom. Nós temos que entender que marido e esposa é opção. Você escolheu esse trem para você. Então não vai reclamar de Deus. Não vai falar, Senhor, para que você me deu isso? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Não, você escolheu. Muitas vezes você foi enganado, né? Ela passou um perfuminho, fez um diferencial no cabelo, colocou um salto alto, uma roupinha para chamar a atenção e você embarcou. 5 anos depois você falou, nossa, mãe do céu, não vou dar conta disso. E assim, o homem faz um barbeado, né?
fica cheiroso, e aí você vê aquilo e fala, nossa, é tudo que eu preciso na vida. Você pega esse trem e leva para casa. Eu costumo falar que tanto o homem quanto a mulher, você é mais novo, eu posso olhar bem para você, tanto o homem quanto a mulher, eles são projetados numa linha de produção. Ford, quando desenvolveu a linha de produção, ele deu um salto, né, na produção dos automóveis. E aí, se vocês quiserem conhecer a linha, faz uma visita lá na frente, vocês vão ver o que é a linha de produção, né? Vai saindo aquele punhado, chega lá no final, dá o retoque, não é assim? Está lá aquela maravilha. E aí, você pega aquela maravilha. Se você cuidar bem daquela maravilha, ele vai ter uma sobrevida. Por isso é que os homens geralmente têm mais ciúme do carro que da esposa. Natural, gente. O problema não é do seu marido, não. Isso é DNA. Está no sangue. Não, eu comecei a falar assim, eu vou trocar esse marido, ele gosta mais do carro. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Você vai pegar outra, aí um pouquinho você descobre que é a mesma coisa. Então, o que muda são só os detalhes. Então, tem uns que gostam do modelo atual, né? Por isso é que ele troca muito. E aí, fica com o dele 2 anos, 3 anos, e aí troca. Fica com mais 2 anos, 3 anos, troca. Então, isso faz parte. Se nós entendermos esse processo, nós não vamos nos prender a mais ninguém. Porque a nossa proposta não é ficar preso a ninguém. E essa prisão não se resume só às nossas escolhas. Porque os nossos filhos também são escolhas nossas. Mas como assim? Você escolhe lá no plano espiritual, de vez em quando você está se preparando para casar, quem está namorando aí, toma cuidado, tá bom? Porque você acha que só tem filho quem está casado, isso é mentira. Quando você começa a namorar, os amigos espirituais já veem em você uma possibilidade de abrir uma porta. Se vacilar, a porta está aberta, manda esse para lá, depressa. Porque segundo os amigos espirituais também, a fila lá está grande, né? Então quando vocês forem ao banco, ao sacolão, ao supermercado, alguém sabe aqui algum lugar que você possa ir que não tem fila? Então graças a Deus, eu não estou enganado não, eu pensei que aqui não tivesse fila, né? Mas então, normal. Vamos treinar a entrar na fila e ter paciência. Mas não aquela paciência que vem e vai. Treinar a tê-la para sempre. Porque ninguém tem nada de graça. Paciência é desenvolvimento de tranquilidade íntima. Uma vez que você adquiriu isso, ninguém mais vai fazer você perder aquilo que você tem. Então, aquele negócio de, eu perdi a paciência. Mentira, você nunca a teve. Você tinha fragmentos. É igual felicidade. E aí eu posso perguntar para vocês, o que vem a ser felicidade? Tem que ler uma parte do Evangelho enquanto vocês pensam. Vou falar para vocês o seguinte, olha, eu sou médium inspirado. O que é isso? Com relação aos espíritos, qual que é a diferença que tem espírito de alma? Não tem encarnado, já está no plano espiritual. Nenhuma. A única diferença é que um está encarnado e o outro não. Então quando eu falar em espírito, eu não tenho que falar que é espírito desencarnado. Porque se é espírito, presume-se que está desencarnado. Se eu falo de alma, todo mundo sabe que alma é o espírito que está, porque a gente vê a ligação de um no outro. Fala, esse aí está lá, a ligação dele lá. Né? É como se fosse uma coleira. E hoje tem aquelas que você dá mais corda pro tio, não é assim? Vou deixar ele ir, aí ele vai. Quando você quer travar, você trava e fica mais pertinho. Então é assim. Então, quando a gente vai fazer essa observação dos espíritos, é assim. Então, quando você vai planejar a sua vida pessoal, a sua vida amorosa, abre o espaço lá em cima e os amigos espirituais observam. Ali vai ter possibilidade de reencarnação. Aí você pensou em adoção, começa-se então uma programação, porque nós temos que nos atualizar, senão a gente vai acreditar que na nossa família biológica a única possibilidade são os nossos familiares e quem adota. Ah não, aí já pegou, isso é mentira.
Aí é limitar a possibilidade dos amigos espirituais. Quando você já vem com o compromisso de não poder gerar, porque já é um compromisso adquirido, e aí você começa então a pensar na adoção. Quando você começa a pensar na adoção, abriu lá as possibilidades. Está na hora da gente mandar o fulano de tal para lá. E aí você recebe. Então, escolha sempre. Nós temos sempre fazendo escolha. Então, lá no capítulo 14, a gente percebe que Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando nós falamos da atualidade dos ensinamentos de Jesus, nós vamos recorrer a um outro texto. Mas por que isso? Porque o que está atual na mensagem crística, na mensagem de Jesus? Vocês não deixarem eu concluir, eu me perco, aí depois os amigos espirituais têm que falar: você tem que voltar lá. Então eu vou falar de novo, que quando eu estiver falando, então eu sou médium inspirado. Os únicos espíritos que eu ouço, vejo e escuto, graças a Deus, são os espíritos encarnados, graças a Deus. Bom, vocês estão rindo porque vocês presumem que eu tenho medo de ver espíritos encarnados, é isso? É ou não é? É. Porque imaginem, na minha atual evolução, o que eu vou ver do lado espiritual? Só gente boa. Eu vou querer ver um negócio desse? Então eu falo com os amigos espirituais assim: olha, eu acredito em vocês mesmo, não precisa falar no meu ouvido, não precisa se apresentar para mim, porque eu acredito. E os encarnados já me dão um trabalho danado. Para que eu vou caçar, ver espíritos encarnados? Né? Antigamente a gente dava o nome disso de alma penada. Eu não estou querendo ver isso não. Então, eles respeitam demais. E aí geralmente, quando eu tenho oportunidade, eu falo assim: olha, nós temos que temer o mal. É só vocês que acham isso, ou vocês estão meio intimidados? Ou vocês não participam nunca? Vocês vêm à casa espírita para falar amém no final? Porque doutrina espírita a gente tem um diferencial. Se você que está lá no fundo acha que não sabe nada, eu vou te falar: é mentira, porque se você está aqui, você sabe alguma coisa. Porque quando a gente alega o desconhecimento, o que nós estamos alegando? Se eu alego desconhecimento, eu falo lá para cima para os amigos espirituais: ó, abranda a pena aí, porque eu sou ignorante, como é que você vai me cobrar isso tudo? Então, você que está sentado aí atrás, não entra nessa não. Né? Você veio para cá, não foi à toa. Ah, mas foi ele que me trouxe, foi ela que me trouxe. Foi sim. Mas trouxe, vai deixar você aqui e vai embora, é perigoso não voltar nunca mais. Quem me levou para a casa espírita, me levou, me apresentou, insistiu tanto que eu fui para ficar livre. Aí eu ficava todo dia me perturbando: não, vão lá, você vai gostar. Vão lá, você vai gostar. Eu, não, eu estou bem em casa, deixa aqui. Não, você vai gostar. Eu fui e ele foi embora, nunca mais voltou. E aí quando me encontra, foi eu que te levei. Já está querendo algum crédito, né? Assim, porque está cobrando. Então nós temos que ter isso em mente. Nossa postura não pode ser falar. Então, você vem na casa espírita, participa, pergunta. Mas não pergunta querendo a resposta não, pelo amor de Deus. Né? Porque geralmente a gente pergunta alguma coisa já querendo aquela resposta que eu quero ouvir. Aí não precisa nem de me perguntar isso, porque eu não sei dar essas respostas. Porque como a gente faz a intuição, a gente pede a orientação dos amigos espirituais, eles intuem. Nem sempre é aquilo que você quer ouvir. É lógico que a gente tenta falar com carinho, né? Não, é assim mesmo, né? Vai, Jesus vai te amparar. Porque na verdade a gente queria falar: vai lá, enfia a cara e faça. Não fica com medo não. Jesus falou assim pra gente: ó, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do trabalho. Você pegou no arado, você tem que olhar para trás para conferir? Não é assim que a gente faz? Deixa eu ver se está isso. Assim? Aí você pede alguém para quebrar o galho na sua casa. Aí ele vai quebrar o galho. Depois o que você fala com ele? Ah, mas não é assim que eu faço não, mano. O seu jeito é só seu. Você vai pedir alguém para fazer igual a você?
Tem essa pessoa? Não existe essa pessoa porque nós somos únicos. Bem parecido. Gêmeos. Parecidíssimos. São iguais? Não mesmo. Só a aparência. Porque o resto tudo muda. A gente tem que ter isso em mente. Você pediu alguém para fazer alguma coisa, você vai querer que a pessoa faça exatamente igual a você? Das duas, uma. Ou você está se desmerecendo, ou você está esperando demais do outro. Porque imaginem nós, saindo de casa, vindo para cá domingo, buscando conhecimento, e aí você chega na rua e quer que os outros, né, te tratem bem, te dê um sorriso. Quando você não estiver muito bem, eles te consolem. Ora, esse é o nosso papel. Nós não podemos dar para o outro a oportunidade. Já estou devendo o Olavo uma, né, porque me deu a oportunidade de estar aqui. Eu poderia estar em casa, mas depois daqui estarei lá. Então ele me deu a oportunidade, eu abraço. E aí depois me mandou um montão de agradecimentos, né? E embaixo eu falava, não, eu que te agradeço. Porque nós temos que acreditar. Senão, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Isso é verdade? Geralmente, o espírita pensa da seguinte forma: eu estou vivendo num mundo de expiação e prova. Como é que vai ser minha vida? Expiação e prova. Ou vai expiar ou vai provar. Eu só tenho que determinar o que é pior: se é expiar ou se é provar. Primeiro, eu sei o que é um e o que é outro. O que determina a expiação? Resgate. É quando você não deu conta de resolver pelo amor, e aí a misericórdia age em função de você e dá você a oportunidade de resgatar de uma outra maneira. Viu como é que é? Porque geralmente o espírita vem para a casa espírita de que maneira? Ou pela dor. Como é que eu cheguei na casa espírita? Convidado. Como é que foi? Foi pelo amor? De jeito nenhum. Foi pela dor? De jeito nenhum. Foi por curiosidade. E para ficar livre da tentação. Eu estava me atentando, né, tirar o meu sossego. Então, vamos deixar a limitação para ontem. A partir de agora, a limitação não vai existir mais na nossa vida. Espírita não pode determinar o que é e o que deixou de ser, porque nós não temos esta competência. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Você sabe? Claro que você sabe. É exatamente aquilo que você está fazendo hoje. Você vai responder. Quem é que não sabe o que vai acontecer na vida no futuro? Por que nós alegamos o desconhecimento? Por quê? Fugir da responsabilidade. Acho que é comodismo. Para quando vier a cobrança, nós falamos assim, ó, pega leve, eu não sabia. Nós sabemos o que vai acontecer no nosso futuro? E nós temos que ter certeza. Nós não podemos ficar morno. Que o seu falar seja sim, sim, não, não, que passa disso. Alguém aqui tem dúvida do que vai ter um futuro melhor? Alguém tem dúvida? Nós não podemos ter dúvida. Porque apesar de não sermos santos ainda, nós estamos pelejando, não estamos? E aí nós temos que agradecer demais as pessoas que estão convivendo conosco, que dá para a gente inúmeras oportunidades para treinar as virtudes. Ou não é assim? Quando você está lá na fila do banco, doido para fazer uma prece, chega alguém para você e fala assim, nossa, não aguento mais isso, o que você faz? Hein? Eu também, não é possível, todo dia a mesma coisa. Você sai de casa sem saber disso? Tem que sair de casa. Alguém aqui trabalha em BH? Ó, tem alguém aqui, desses que trabalham lá, é claro, que imagina que vai sair daqui e não vai pegar trânsito nenhum? Tem alguém aqui? Ela é sonha. Isso é ótimo.
Porque nós temos que sonhar, claro. Quando eu venho para cá, vocês acham que eu estou sonhando com o que no futuro? Fala seu nome. Eu? Lucas. Lucas, olha o nome do cara. Lucas. Ainda bem que não é Mateus. Mas aí, Lucas. Quando eu venho para cá, o que você acha que eu estou sonhando? Completando a resposta dela lá, é claro. Eu sonhei ter um futuro melhor. Claro. Alguém tem dúvida? Quando vocês vêm aqui, vocês estão pensando o quê, gente? Preparando o quê? Nós não podemos ter essa dúvida. Que dúvida besta é essa? Nosso futuro vai ser melhor, alguém tem dúvida? De jeito nenhum. Porque as nossas dificuldades não podem representar para nós impossibilidades. O que elas representam? Conhecimento. A partir do momento que eu consigo equacionar essa dificuldade, o que elas se transformam? Experiência. Não, mas esse negócio é tão fácil. Como é que eu demorei tanto tempo para saber disso? Por que geralmente as mães conhecem os filhos? Ou não conhecem nada? Isso é mentira pura. Quando o cara entra lá meio... E a mãe pergunta, o que você tem, menino? Ele fala, tem nada não, mano. Muitas vezes a mãe acha, né? O filho acha que está enganando e a mãe faz de conta que aceitou. Por que isso acontece? Antes do menino nascer, obsessão 24 horas por dia. Ou não é assim? Respira o ar que você respira, ouve o que você ouve, come o que você come, bebe o que você bebe. Olha, se não conhecer, desiste. E a gente acha que, nossa, né, é a mãe. Mentira. Isso é instinto. Por quê? Você viveu tão próximo quando você casa e se identifica com outra pessoa. Quando você se une com alguém afetivamente, vamos tirar esse negócio de casamento, porque esse negócio está ficando para trás, assim? Não vamos tirar esse negócio de casamento. Quando você se une com alguém com o interesse de formar uma família, e aí você consegue visualizar, você consegue entender aquela pessoa. Não se iluda, porque isso é uma caixinha de Pandora. Não se iluda. Ah, agora eu já conheço. Mentira. Né? Ele pode surpreender. Tanto positivamente como negativamente. E quando ele te surpreende negativamente? Por que será? Olha, eu vou ter que fazer a tradução simultânea, porque ela está falando só no meu ouvido, está querendo me obsidiar. Alguém ouviu o que ela respondeu? Então responde bem alto aí. Está esperando demais da pessoa. Pronto, acabou. Você depositou esperança demais no outro, você está querendo se decepcionar. Agora, muitas vezes, o que nós fazemos com o outro? Julgamos a nossa culpa em cima dele. Você me decepcionou. Olha, eu vim aqui nesse mundo para fazer os gostos de alguém? Não. E vocês? Então, eu tenho condições de fazer alguém feliz além de mim mesmo? Porque se você quer fazer alguém feliz, a primeira proposta tem que ser feliz. Porque se você não é feliz, como é que você vai fazer alguém que está do seu lado feliz? Você vai viver de ilusões. Né? Não, mas eu adoro fazer feliz. Mas será que essa pessoa é feliz vendo você triste? Porque quando Jesus nos falou em amar, Ele nos ensinou. Como é que nós temos que amar as pessoas? Geralmente nós esquecemos desse detalhe. Porque a gente se lembra demais de amar o inimigo. Ele falou assim, ó, você tem que amar o seu inimigo. E aí a gente acha que amar o inimigo é pegar esse danado e levar lá para dentro de casa. Olha, o amigo que eu escolhi para ficar juntinho, nem sempre eu estou amando. Tem hora que dá vontade de pegar ele pelo pé e rodar. Graças a Deus que eu sou fraco. Então, não peçam força de jeito nenhum. Vai que você tenha força e pega. Pede condição de entender. Fala, Senhor, dai-me condições de entender esse momento para que eu consiga vivenciar isso com mais tranquilidade. Eu consigo superar, porque na vida são fases, é igual videogame. Se você não sabe como, senta do lado do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, pede ele para te ensinar. Depois de uma fase fácil, vem sempre
É difícil. Não, uma mais complexa. É difícil, né? Você treina na fase fácil. Namoro. Namoro é pra você treinar. É a fase fácil. Por isso é que a gente acha que depois que casa, fica sempre Namoro. do mesmo jeito. E aí você descobre que não é bem assim. Por quê? Porque aquela pessoa que você ama vai voltar ao normal. Assim, bom, agora eu posso relaxar. Já consegui? Relaxa. E aí, geralmente, nesse relaxamento, você que está sofrendo isso, acha que o outro é folgado. Aí você diz, nossa, mas ele é um folgado, né? Ou ela é uma folgada. Não, isso não existe. Isso é oportunidade para você desenvolver as suas habilidades. Mesmo que seja naquela toalha molhada em cima da cama. Não morra de raiva, por favor. Nós não podemos morrer de raiva. Aquele copo que você acabou de arrumar a cozinha como um brinco e gostaria que a outra pessoa gostasse de cozinha arrumada. Quem gosta de cozinha arrumada é você. O outro não tem obrigação de gostar. Pessoal, não é fácil. Não estou aqui falando de facilidades. Não estou. E se fosse fácil, eu não tinha nem problema em casa, não. Ele estaria tudo resolvido. Mas eu tenho. Porque muitas vezes, o fato de vocês ficarem rindo aí, vocês acham que é fácil. É fácil, gente. Não. É fácil aqui dentro. Porque aqui a gente está amparado. Agora, na hora que você vê o seu amor fazendo o que não deve, vamos deixar para lá. Vamos pular essa parte. Então, a gente vai entendendo esse processo que Jesus nos proporcionou. Mas, continuando no Evangelho, em Mateus, eu li alguma coisa ali, né? João não li, não? Li. Você leu de uma coisa? E agora eu vou Mateus. Quase, hein, Lucas? Quase. Agora eu vou Mateus. Você deu sorte nessa. Então vamos lá. Está em Mateus no capítulo 25 e no versículo... Achei. Primeiro, Mateus 24. O sermão profético. De quem? Jesus. O que vem a ser um sermão profético? O que é? Gente, já falei para vocês que não existe resposta pronta. Pelo amor de Deus. O Espírito influencia e você prende. Aqui tem o Espírito falador? Ou melhor, aquele que começa a fazer pergunta e não para mais? Ou não tem ele aqui? Tem. Toda casa tem? Sempre É tem. possível que não tem? Não veio hoje não. Veio hoje não. Aí, ó. Não veio não. Deu sorte. Ela dei sorte, ela não. Ele ia me treinar. Por que o Espírito falador toma conta do auditório? Porque vocês se emudecem. E aí fica obsidiando o cara lá. Quer ver? Agora ele vai perguntar. O que acontece? Agora vai vir aquela mesma pergunta. O que acontece? Vocês é que influenciam a pessoa. É igual criança. Poxa, se nós que estamos aqui para buscar o conhecimento não pudermos trazer as nossas crianças, eu estou vendo um pai ali agarrando ele pelo braço lá, né? Como é que nós vamos fazer para vir no centro espírita? Então, se uma criança de 2, 3 anos roubar a atenção de vocês com relação ao que eu estou falando, vocês estão fracos. Porque ela não vai me tirar do sério. Porque graças a Deus eu tenho 2 lá, eu tenho um de 8 e um de 4. E graças a Deus não trouxe esse, porque senão vocês iam ver o que é. Porque criança quieto, para mim, é sinal de alerta. O menino tem que andar. Você solta ele aqui e corre para lá. Você solta ele lá e corre para cá. E você fica só de olho. Assim? Antigamente nós éramos educados. Dá uma olhada. Faz isso com seu filho hoje para ver se funciona. Né? Você olha, vai ter doxicolo, né? Gente, antigamente era um padrão. Porque não era família, né? Era ninhada. 12, 8, 7. Eu sou uma ninhada de 8. E hoje? Hoje é família. Né? Quantos filhos? 2. Olha. Então, tem a ver com os amigos espirituais falam que a fila lá em cima. Antigamente era 8, né? Sorteava. Não precisa sortear, não. Manda pra lá. Ó. Então você vai observando que tem muita relação com o que a gente está observando. Antes de casar, você pensa, não, não vou ter muito filho, não. Por quê? Você dá um trabalho danado. Mas você já teve filho para saber que não está bom? Você deu trabalho, né? Mas você não quer ter.
Qual que é o trabalho que nós temos hoje com relação aos filhos? Nós falamos de educar porque fica mais saudável, mais à vontade, porque o que nós estamos preocupados é com o material, com o financeiro. Antes do menino nascer, você já calculou quantas fotos ele vai usar, quanto ele vai gastar no inglês, no balé, na natação, olha. Se meu pai tivesse pensado nisso, eu teria nascido de outra família. Eu sou o 8º, imagina. Mas graças a Deus, antigamente a pessoa acreditava, né? Onde come um, é lógico que de vez em quando você come regrado. Olha eu aqui, né? Mas come, né? Então vamos lá. No capítulo 24 de Mateus, sermão profético. Bom, profecia geralmente era previsão. Pode ser, mas também pode não ser. Por quê? Em determinado momento da nossa vida, nós estamos tutelados pelo determinismo. Em determinado tempo da nossa vida, nós vamos deixando o determinismo de lado e vamos agindo por livre-arbítrio. Você assume as consequências da sua vida. Então não vai colocar a culpa em Deus não, pelo amor de Deus. Seu casamento deu errado, não é problema de Deus, né? Aí o Espírito acha, não, eu já ouvi falar que agora eu vou ter que carregar isso até o final, porque senão depois eu volto para esse trem. Gente, você está limitando. Já pensou? E aí a minha esposa perguntou para mim assim, e depois que a gente morrer, como é que vai fazer? Eu falei, olha, o nosso compromisso é até que a morte nos separe. Eu vou criar compromisso para depois? Cara, gente. Mas é assim? Eu falei, claro que é. E casei na igreja católica, e eles ainda fotografaram quando eu estava comungando. Comunhão do Espírito, olha aqui, ó. Vou mostrar. Então, tá lá. Até que a morte separe? Sim, senhor. Né? E aí ela vira para mim, e depois? Bom, depois cada um pro seu canto. Some. Senão você fica presa, acorrentada. Segundo os amigos espirituais, a nossa família espiritual é muito maior. Vai que eu tenho outras lá. Né? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que legal. Eles vão mostrar para Jesus, olha como é que essa casa é bonita. E por falar nisso, os dirigentes aqui, vocês estão de parabéns pela casa. Muito organizado, tá? Isso aqui é sinal de muito trabalho. E não sou eu que estou fazendo isso aqui não, são vocês. Se o ambiente está bom, culpa de vocês. Porque se o ambiente não estiver muito bom, a culpa também é de vocês. Bom? Vibração. Se o estudo vai bem, a culpa é de vocês. Porque é sintonia. Nem sempre quem está à frente consegue pegar. Porque isso aqui, você tem que ter um preparo, você tem que buscar. Às vezes desânimo. Vocês gostam de data show? Sim. Eu gosto, né? Para ver. Então, para passar, eu perco a inspiração. Porque aí eu fico preso. Eu faço estudo. Preparei para o estudo? Preparei. Mas eu tenho que aplicar a injeção na minha esposa. Eu tenho que lavar meus filhos. Eu tenho que lavar o banheiro. É estudo? Claro que é. Tudo na vida da gente é estudo. Então eu não posso ficar lá, né? Falar com meu filho, ó, agora não, fica lá. Não. Agora é o momento dele, ele tem 4 anos. Deixa eu sentar no seu colo, papai, deixa. Posso passar a folha? Pode. Estou testando, trabalhando o quê? Paciência. Senão eu vou vir aqui falar de paciência, você é palavra vazia. Tem que treinar em mim. Né? E aí quando eu sento, vou descansar, minha esposa fala assim comigo, amor, eu estou querendo fazer xixi. E eu levanto. Porque ela está com o pé quebrado. Ter cirurgia, o amor tem que levar ela. Amor, será que amanhã você me dá um banho? Claro, porque eu, né, sou cuidador. E ela virou para mim e falou assim, não, foi isso que você quis? Eu falei, não, isso estava no pacote. Se você não está acostumado com o pacote, né, aquelas promoções lá da China, você compra o pacote fechado. Compra baratinho, mas depois você vai abrir. Né? Então a gente tem que entender isso na vida da gente. Aí você vai escorraçar a sua família para estudar? Não. Senhor, me ajuda aí que eu vou fazer o meu estudo. E aí
Vem. Então ele lá vai ele. Ele ia saindo do templo, eles chamaram e falaram: Senhor, vem aqui ver a estrutura. Já falei que vocês estão de parabéns. Espírito tem muito medo da vaidade e do orgulho. Bom, o orgulho de vocês é problema seu, não é meu. Vocês estão de parabéns a si mesmo. Vaidade de vocês é problema de vocês, não é problema meu. Eu sou vaidoso, vocês estão percebendo? Não sou um cara bonito, imagina se eu venho aqui abacalhar. Vocês têm que achar pelo menos bem apresentado. Então, tomei um banho, me barbeei, escolhi uma camisa, pergunto à esposa: está bem, amor? Tá. E aí, vem. E a vaidade? Já pensou se eu não tivesse? Então o problema não são as coisas. O problema está no que nós fazemos com as coisas. Se a casa está muito bem organizada, limpinha, para recebê-los. Então a gente tem que entender isso. Dá um trabalho danado, né? Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Esqueci seu nome. Norival. Norival me respondeu, me recebeu e falou assim: ó, a casa está meio vazia, assim, o pessoal está bem atrasado, né? Ele não sabia que estava lotado de espírito. Mas o que vocês trouxeram, que eu vi que geralmente vocês trazem 7 cada um de vocês, assim. Eu não sabia se vocês estavam vendo. Não pode acreditar, graças a Deus eu não vejo. Porque se eu viesse eu ia ficar com medo. Vou entrar ali. Certa feita eu entrando na casa espírita, o médico me chamou depois do estudo. É claro que ele chama antes, bacalhau. Chamou depois e falou assim: na hora que você chegou, eu vi umas 4 entidades com você. Eu falei: e agora? Falei: não, agora não está mais não. Falei: graças a Deus, vieram para o lugar que tem que vir. Tem que vir para cá mesmo. Então vem comigo. Enche o carro e traga. Deixa aqui, Florival. Que dia que é a reunião mediúnica? Quarta, terça. Então fala, quarta-feira tem para vocês. E a partir de fevereiro, estou inaugurando uma segunda-feira às 20 horas. Aí, ó. Já avisa os amigos Já espirituais. estamos trabalhando nela. Continua ali de olho no relógio. Eu já ia perguntar cadê ele, já vi ele ali. O amigo espiritual falou: olha para lá. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra até que não seja derribada. Olha que legal. Eles estavam chamando a atenção dele para uma coisa e falou assim: está vendo isso tudo aqui? Vai cair. Eu pergunto para vocês: Jesus estava falando do templo de pedra? O que ele estava falando? Se for para mim, fala que eu não estou. E vocês, quando tocar celular, vocês não ficam virando para trás para recriminar a pessoa que esqueceu de desligar o celular, não, que amanhã pode ser você, viu? Isso é natural, todo mundo tem estranho. Eu tenho 2 ali. Eu falo que é localizador. Localizador. E aí? Jesus estava falando do tempo para quem? Para os discípulos? Falou: está vendo isso aqui? Vou derrubar isso aqui tudo. Não. Estava falando para eles, das concepções deles. Então, muitas vezes nós viemos a casa espírita com as nossas concepções todas formadas, com os conceitos, todos formados. E aí, muitas vezes, quando a gente fala que é preconceituoso, a gente tem medo dessa palavra, porque nós não a entendemos. Todos nós somos preconceituosos. Como assim? Quem aqui já não teve uma educação? Todos nós tivemos. A nossa educação foi baseada em alguns conceitos que as pessoas acreditavam que eram certos. E muitas vezes nós estamos até hoje acreditando que é certo. Por exemplo, para respeitar o pai antigamente, como é que deveria ser o tratamento? Sim, senhor, não, senhor, bença, pai. E acabou. Isso é respeito, sinal de respeito? Medo. Isso é medo. Eu chamo você de senhor e estou rindo da sua cara, estou zombando de você, porque seu filho hoje chama de Zé. E você fala: antigamente? E antigamente? O negócio é hoje. Isso é falta de respeito? Não. O seu filho te respeita de uma outra maneira, mas ele está inserido num contexto onde os garotos jovens da atualidade te chamam de Zé. E aí você fica triste. Meu filho me chama de Zé. Não tem problema. Meu filho, quando eu chamo, não fala senhor, fala o que é. Meu filho de 4 anos. Eu estava trocando de roupa, falei: filho, por favor, pega meu sapato ali debaixo da cama. Ele olhou bem para minha cara: vou pegar não. Vocês estão rindo, é fácil, né? 4 anos. Se fosse eu lá nas antigas, Eu não quero mais não. e o que eu fiz? Repeti a dose, mais duro, não é assim? Filho, eu estou te pedindo, por favor, pega meu sapato lá. E ele também repetiu a dose, olhou mais fundo nos meus olhos e falou o quê? Não vou pegar não.
que eu fiz? Levantei, fui lá e peguei o sapato. O que eu pedi para ele? Como? Por favor. No momento que os favores que você está pedindo passem a ser obrigações, não pede mais favor, não manda. Eu estou mandando você ir lá e pegar. Eu pedi por favor. Se você pediu por favor, a pessoa pode fazer ou não. Você me dá licença por favor? O cara pode não dar? E aí eu descobri que no trânsito o problema todo é esse. Quando você dá certo, o que você está pedindo para o outro? Passagem. Não. Por favor, eu posso entrar na sua frente? O que ele faz? Não. Geralmente ele acelera. Então eu entendi que por que as pessoas viram na sua frente sem dar certo? Você não fica doido de raiva? Olha como é que ele vira sem dar certo. Se der certo, o que você vai fazer? Ele sabendo que você vai acelerar. Quando ele dá certo, o que ele faz? Acelera e vai na sua frente. E você que se vire. Então, nós desenvolvemos condições e situações para vencermos as dificuldades. Olha que legal. Então, é estudo. O tempo inteiro você tem que estar estudando. O que Deus está querendo com você? Né? Entenda aí, ó. Quando alguém buzina para você, acena o braço, fala, oi, tudo bem? Mas se você entrar na mesma sintonia dele, você vai estragar seu dia. Olha o dia hoje, maravilhoso. E aí você sai daqui, o cara te dá uma buzinada. Nossa, ainda bem que eu saí da casa espírita, graças a Deus. E aí continua, lá no versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Isso é interessante para a gente perceber como é que Jesus estava muito à frente da nossa geração. Porque ele está falando aqui exatamente dos nossos conceitos. Porque o sol e a lua são conceitos da nossa atualidade que sempre foram assim. Então ele falou para você, tudo que se acredita vai cair por terra abaixo. Todos aqui são de berço espírita, ou a grande maioria está vindo lá do catolicismo. Olha, mas nós somos bons discípulos. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não transformarmos a doutrina espírita num bom catolicismo. E a gente fala o tempo todo em livre-arbítrio. A opção de escolha tem que ser livre. E muitas vezes nós estamos criando impossibilidades para que as pessoas participem das nossas reuniões. Então, para nós é um desafio fazer doutrina espírita sem preconceito nenhum. Ah, mas ele não entende, ele é indisciplinado. Ótimo. Vai me treinar a aceitar a pessoa como ele é e não como eu quero que ele seja. Porque isso é doutrina espírita. Então, doutrina espírita para nós é um desafio que nós temos que aceitar na nossa vida sem tirar absolutamente nada da nossa vida. Porque quando nós adentramos a casa espírita e ficamos sabendo um negócio que chama-se reforma íntima, muitas vezes nós acreditamos que temos que derrubar tudo dentro da nossa personalidade para começar a fazer de novo. Se a gente quebrar tudo que está dentro da nossa personalidade, é perigoso a gente cair. Porque uma boa reforma íntima se faz com estrutura sólida. Você tem que fazer um planejamento, uma reestruturação e a partir daí você se reforma. Porque se você deixar tudo que você faz hoje para adentrar um negócio novo que você ainda não conhece, é perigoso você não dar conta. Então o que nos faz realmente mudar não é aquilo que a gente deixa de fazer. O que faz a gente mudar é aquilo que a gente começa a fazer, mesmo que seja pouquinho. Mesmo que vocês não acreditem que essa uma hora que vocês dedicam à doutrina espírita no domingo não faz diferença na vida de vocês, eu posso garantir para vocês que faz muita diferença. Mesmo que vocês não acreditem que quando eu venho aqui eu não venho trazer absolutamente nada para vocês, eu posso garantir a vocês que isso é verdade. Eu não venho aqui trazer absolutamente nada para vocês. Eu venho aqui aproveitando uma oportunidade
que Deus nos permite de recarregar as minhas baterias para eu dar conta de vencer lá fora. Porque quando Jesus nos ensinou aquela famosa oração, que todos nós sabemos, como os bons ex-católicos, qualquer, o Pai Nosso que estais no céu, no finalzinho do Pai Nosso ele fala conosco assim: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Ora, Jesus falando para a gente, pedir para que Deus não deixasse a gente cair em tentação. Isso é sinal que as tentações existem. E quando eu falei, ou quando eu perguntei para você se nós temos que temer o mal, a gente ficou meio, será que eu posso falar? Porque antigamente não podia nem falar de câncer, não é assim? Porque atraía. Aí todo mundo... Certa feita um amigo foi me falar que um dos nossos amigos estava com CA. O que é isso? Aí ele falou, aquela doença, ele explicou. Aquela doença aí eu fiquei pior do que já estava. Qual? Não, a gente tem que ter isso. Não é o que a gente fala que atrai para a gente, não. É o que a gente faz, é o que a gente pensa, é tudo. Nós temos que temer o mal? Não. Por quê? Vou facilitar. O frio existe? Existe. Mesmo? O frio é o quê? Ausência de O calor. frio existe? Não. O mal existe? Não. Não. O que é o mal? Ausência do bem. Nós temos que temer o mal? De jeito nenhum. Porque nós estamos inscritos nos trabalhadores do bem. Nós devemos respeitá-lo sempre. Porque eles trabalham com muita técnica, com muita disciplina. E nós temos que tomar cuidado, porque o mal também se atualiza. Quem acredita que o obsessor só fica batendo na sua casa, fazendo barulho, te atormentando, é mentira. O obsessor atual está falando no seu ouvido doce. Você gosta de dormir? Ele vai falar para você assim: dorme, mozinho, você está tão cansado, você trabalhou tanto, não vai lá hoje não. Você pode dormir, porque a doutrina espírita é livre-arbítrio, você escolhe. O que você faz? Vira para o canto e puxa a coberta, assim, ainda bem. Você tem que entender, porque senão a gente está naquele mal lá de trás, que se hoje esse mal ficar presente na nossa vida, nós corremos para a casa espírita e procuramos as reuniões de desobsessão. Eu estou obsidiado, eu preciso tratar. Mas se ele falar doce no seu ouvido, ele vai te enganar. Então, Senhor, livra-nos das tentações. Mas, para a gente pedir o livramento, segundo o próprio Jesus, a cada um segundo, nada de graça. Então nós temos que sempre aproveitar as oportunidades e agradecer a Deus. Daí a gente agradece a Deus, sempre. Ó Senhor, muito obrigado pela oportunidade que Tu me destes de viver, de ser uma pessoa saudável, apesar de todos os males que ainda insistem em nos visitar. Senhor, muito obrigado pelo entendimento e a capacidade de raciocinar, porque o resultado das minhas ações deve ser tudo aquilo que eu entendo e raciocínio, para depois agir. Senhor, muito obrigado por ter enviado a nós o Seu Filho, Jesus, que nos ensinou e nos preparou para uma vida feliz, para uma vida, Senhor, de contentamento e alegria. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que nos esclarece ao tempo certo em que já foi predito por Jesus, que nos disse que era para a gente não ficar triste, que Ele mandaria para nós o Espírito de verdade que sempre esteve conosco e nos esclareceria tudo que nós não tivéssemos condições de entender na atualidade. Senhor Jesus, muito obrigado pela doutrina dos Espíritos, que faz com que nós tenhamos condições de entender e participar da vida, dando a nossa contribuição, por menor que possa parecer por nós.
Muito obrigado, Senhor, pelas casas espíritas que se desdobram para fazerem da tua obra uma obra consolidada no bem. E muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio, porque tu nos dissestes que aonde estivesse 2 ou mais, ali tu estarias. E acreditando nisso, Senhor, é que te agradecemos e te rogamos que as bênçãos que aqui circularam possam chegar até os nossos familiares, para que assim, mestre amigo, nos sintamos úteis e possamos de alguma forma desenvolver as nossas atividades com a alegria de servir, acreditando, Senhor, que a tua seara é grande e que os trabalhadores são poucos, mas que já estamos inseridos nesta seara. Muito obrigado, senhores, pelo tempo de vocês. Eu desejo a todos vocês um bom Natal, que Jesus possa renascer na vida de vocês, que o ano novo seja repleto de realizações no bem, e que vocês possam ter a coragem de enfrentar o desafio da vida com a cabeça erguida, dando graças a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Muito obrigado à casa por ter me recebido. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos.